Olá, Mirante, tudo bem? Como você está? Gente, é o seguinte, vim trazer um vídeo falando de adaptação, que requer gestão no tempo e gestão das emoções. A gente está aqui, inclusive, num novo cenário, onde eu estou passando por um período de adaptação, porque eu fiz uma mudança numa parte da minha vida. Eu não sei você, mas eu separo a vida em partes para ficar mais fácil para a gente gerenciar. E uma boa parte da vida, na minha vida nesse momento, é a parte dos negócios. Até porque até deixar as coisas, não vou dizer assim redondas, mas funcionando, que requer cuidado. É igual uma criança no mundo, precisa ser cuidado. E a nossa criança está fazendo 7 anos, na verdade fez dia 1º de março. Hoje é dia 21. E no dia de hoje teve um almoço de comemoração. Eu tô aqui em Alphaville, Barueri, e aí existe, vamos dizer assim, a parte de alguns clientes que estão aqui, outros que estão em Campinas e ali na região. Tem gente que está fora do Brasil, mas tudo bem. Então a gente sempre se divide em alguns polos para facilitar esse encontro, né, com clientes. Mas vamos falar rapidamente de adaptação, porque mudança não é só mudar, tem a ver com persistir. Não é só, eu vou começar algo. Não, tem a ver com finalizar. Não tem a ver só com superar coisas. Na verdade, você precisa transcender algumas coisas. Então, existem coisas que a gente começa na nossa vida já indo. O ideal é já ir em mente que você precisa vencer as etapas do processo. Senão você não se supera, você não transcende. Então, vamos supor que você acabou de tomar uma decisão. Você vai viver um período de transição. Essa transição requer adaptação. E é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. E eu quero usar um diagrama, que é um gráficozinho, não chega a ser um gráfico, é mais um diagrama, que é a curva de Bradley. A Dupont, ela criou essa ferramenta e é o seguinte, eu trabalhei mais de 10 anos na área de segurança do trabalho. E segurança do trabalho e multinacionais, as coisas têm que funcionar. Então, tem processo, tem procedimento. Se não tem, você cria. Então, você continua organizando o que já existia. Só que existem boas práticas na indústria, onde às vezes uma empresa desenvolveu, vamos dizer assim, um ponto de vista sobre aquilo, e aí algumas empresas acabam trocando figurinha. E no caso da curva de Bradley é uma dessas situações, porque pessoas existem em todos os ambientes. Então, o comportamento humano, independente se você é uma multinacional, se você é uma empresa de fundo de quintal, se você é um MEI, basicamente é a mesma situação. Então, quando eles lançaram esse estudo, e eu não sei a história por trás desse estudo 100%, mas eu gosto do gráfico porque ele resume muito bem esse período de adaptação que a gente tem. Tudo que a gente começa, a gente fica num período de reativo. O que é esse período reativo? O corpo, a mente, a nossa visão não está adaptado ainda com aquele novo cenário. E aí o que acontece? Você acaba tendo inclusive pensamentos sabotadores. Ah, será que eu fiz certo? Ah, será que isso? Será que aquilo? Então, quando você começa a viver algo novo, pelo período aí de pelo menos 90 dias, você está num período de adaptação. Só que é uma adaptação que você ainda fica meio reativo, justamente porque é uma forma de defesa. Quando esse período passa, você acaba entrando num período de dependência. Então não é tão estranho, você ainda depende de buscar informações, você ainda não está adaptada 100% ao meio, mas você já se sente mais seguro, vamos dizer assim. E o tempo vai passar e você se torna independente. O que significa ser independente? Significa que você já tem autonomia para por espaço, para as decisões, para aquilo que você planejou. Então é como se realmente você tivesse entrado num outro momento. Então você estava no momento A e você entrou no momento B. O período de adaptação aconteceu. E aí você se torna interdependente. Então você já domina praticamente aquela situação. Isso aqui pode ser aplicável tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Então faz sentido que a gente precisa do que? Do tempo, né, para adaptar aos meios. Uma vez que isso acontece, ou melhor, como isso vai acontecendo, você vai tendo uma visão progressiva. O que é uma visão progressiva? Conforme você anda, as coisas vão surgindo. Então, existem, por exemplo, visão de curto, médio e longo prazo. Então, vamos pensar em um ano.
Se eu pegar um período de 1 ano é visão de longo prazo, 6 meses médio prazo, 3 meses curto prazo. Só que a visão progressiva ela é diferente, ela só vai acontecendo conforme você está em movimento. Então imagine que você está numa estrada com seu carro e de repente caiu a noite, e aí você tem que ligar o farol e ele ilumina a poucos metros de você. Então, para que você possa ver ao longo da estrada, você tem que estar em movimento, iluminando aquele percurso. Assim é a visão progressiva. E você fala assim, mas como que eu, às vezes eu quero vencer esse medo, eu estou num período reativo, eu já entendi que a visão progressiva é importante, eu já entendi que eu tenho que passar por essa situação, mas como que eu posso garantir esse sentimento? E aí entra, gente, a palavra. Eu gosto muito de fazer associação do horário 11:11 com Hebreus 11:1, que daí lembra ali o 11:11, que fala sobre a fé. E aí se você fala, o que é a fé? E a descrição de fé é você ter certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Então, o que você está esperando desse movimento que você está fazendo? Então, eu vou dar um exemplo aqui dos negócios, tá? No caso, eu fiz um movimento porque eu estou envolvida com o meu projeto empresarial. E existe um lugar que o meu negócio precisa chegar que se chama autogestão. Ou seja, ele funcionando sem mim. Ele começou comigo. Eu estou em fases e etapa do projeto, que é o CTN empresarial, ou seja, os 7 anos iniciais, a gente está no 7º ano. Então, a gente concluiu a fase ali do plano, da primeira construção e de alguns resultados. Agora a gente vai subir de nível. Só que eu tenho que ter clareza de quais são as próximas fases. E eu tenho que ter certeza do que eu estou esperando. Então, quando você lida com planejamento, isso facilita muito, porque você precisa ancorar a sua mente em algum lugar. É como, eu vou subir uma montanha, eu sei que eu tenho que chegar lá na montanha, no topo da montanha. Agora, se você não define para onde você vai, com essa parte da sua vida, fica muito solto. Então, você pode adotar a mesma lógica para diversas outras partes da vida. Então, qual o exercício aqui? Faz blocos, sabe? É como se fosse assim, minha vida fitness, minha vida amorosa, ou minha vida com a família. Você desenha os blocos e pensa o que eu posso fazer para melhorar, ter visão progressiva nisso. Então você vai trabalhando com blocos de objetivos. Só que quando se trata de negócio, no nosso caso, a gente vende isso para o cliente, porque a gente já tem pronto. Às vezes o cliente, até ele descobrir que ele precisava olhar para determinadas situações, passou-se anos. Então, nos nossos clientes, hoje tem projeto desenhado para que ele possa conduzir melhor o negócio dele. E ele precisa ter essa certeza, e isso muitas vezes é trabalhado durante o processo para que o cliente tenha fé que vai funcionar. Só que ele precisa entender que momento que ele está, para onde que ele está indo, o que está acontecendo nesse momento. E nem sempre você tem a certeza daquele momento, mas você está na jornada. Essa visão progressiva vai te levar até lá. E a fé ajuda você a continuar. Então, mensagem final que eu tenho aqui para você. Tirando a única certeza que você tem da vida, o restante é para ser vivido, é para ser testado, é para ser degustado, é para ser saboreado. Então, muitas vezes a gente se poda porque a gente tem medo de começar algo novo. E começando, tem a fase de adaptação, mas isso é a vida. A gente está num cenário de tantas notícias ruins, de tantas situações ruins, e a única certeza que a gente tem é que a gente vai passar por dessa vida. Então, por que não aproveitar a própria vida, pelo menos para criar o quê? Repertório para instigar outras pessoas a viverem também. Então, ao invés de ficar dentro dessas notícias ruins, foca no que tem que ser feito. Então, se você empreende, cuida do seu projeto empresarial. E depois você vai aplicando o que você conhece em outras situações da sua vida. Enfim, então quero fazer um convite para você, porque a gente precisa dar um passo. Hoje eu trouxe uma informação, e o que você vai fazer com essa informação? Compartilha com algum amigo empreendedor, um parente, um amigo. A informação tem forma. Compartilha com a pessoa. Você gostou dessa informação? Dá curtir, comentar. Aí a gente já resolveu essa parte. Aí a gente vai para a segunda parte. Pessoas.
Que eu faço agora? Eu quero te convidar para você ficar mais próximo da gente, porque você é um mirante que está vendo o vídeo. Eu gostaria de convidar você para ser um mirante seguidor. E para isso você precisa ir para algum dos nossos canais, e se você estiver vendo este vídeo no YouTube, eu convido você a ir para o nosso Instagram. No Instagram você vai seguir, e seguindo a gente sabe que você está conectado aqui com a gente. E no link do Instagram sempre tem os nossos eventos. A gente acaba divulgando também para os seguidores, mas existe ainda um grupo que você pode entrar que chama Germinar, onde você recebe os convites para eventos diretamente por lá, se você quiser. Mas eu peço que você dê pelo menos um passo, da informação, você vem aqui próximo da gente, para daí sim, em algum momento, você estar mais próximo, ou seja, participando de evento e até ser nosso cliente. Feito isso, convido você a seguir também aqui o YouTube, para que você veja os próximos vídeos que a gente posta e quer postar cada vez mais. Por aqui eu fico, no meu período de adaptação, que vai passar, mas eu preciso ainda fazer os ajustes, como tá usando aqui mais vezes o espaço para compartilhar nossas histórias aí com vocês. Então, gratidão e até o próximo vídeo, Mirante. Tchau, tchau!